Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Infiltração Articular. Para quem não me conhece, eu sou Kelly Rodrigues, médica reumatologista, e eu ensino médicos a ganharem segurança e aperfeiçoarem suas infiltrações articulares na prática. E o tema dessa live de hoje, do Café com Infiltração Articular, é quando a gente atende um paciente com dor articular no joelho. E aí? A gente deve infiltrar, não deve infiltrar? Como que a gente conduz, né? Então, hoje eu vou falar sobre as indicações de infiltrações articulares médicas do joelho, né? E, primeiramente, o que é uma infiltração articular? Uma infiltração articular é um procedimento médico feito no consultório, ambulatório, em que a gente coloca dentro da articulação ou ao redor da articulação medicamentos com o objetivo de tratamento, né? Especialmente melhora de dor quando adequadamente indicado por médicos, muitas vezes melhora do padrão inflamatório, melhora da mobilidade, né? Então, muitas vezes, quando a gente faz o procedimento, o paciente recupera mais rápido ali a mobilidade, quando tem indicação apropriada, da medicação apropriada, permite também uma reabilitação mais acelerada, né? E o que não é infiltração articular de joelho, né? Não é um procedimento em que a gente coloca medicação no subcutâneo, no intramuscular, não é um procedimento que você está ali, né? Como, por exemplo, aqui com esse modelo anatômico, você está ali perdido às cegas, colocando a sua agulha em qualquer lugar, não. Infiltração articular é um procedimento médico com indicação apropriada, feita na prática clínica, em que o médico está guiado ali por marcos anatômicos ou, eventualmente, aí, quando cerca a minoria dos médicos tem acesso a alguma imagem, né, para poder auxiliar os seus procedimentos, também pode realizar a infiltração guiada pela imagem, né? Mas não é um procedimento, então, que você está perdido ali com a sua agulha em qualquer direção, não. Existe uma qualificação, uma clareza de conhecimento da faculdade de medicina, em que o médico aprende sobre anatomia, que o médico aprende ali na faculdade sobre indicações apropriadas, medicações apropriadas, risco, benefício, patologias, tanto artrite não infecciosa como artrite infecciosa, tudo isso vai desenvolvendo, então, o contexto em que o médico vai atender esse paciente e indicar o procedimento, né? Então, é um procedimento de baixa complexidade que pode ser feito no consultório e no ambulatório, né? E qual a diferença? Muita gente confunde, né? Acha que infiltração articular com corticoide é a mesma coisa de uma infiltração articular com ácido hialurônico. São coisas diferentes, né? O mecanismo aí em que a gente utiliza um corticoide, especialmente, né, o intraarticular, o melhor é o hexacetonina de triacinolona, pela natureza da medicação, ou ainda que você utilize, né, na prática, o outro corticoide, depomedrol, que é metilprednisolona, ou ainda, né, a própria betametasona, né, qualquer um desses três, ou ainda o de menor potência, ainda que a dexametasona. O corticoide dentro da articulação, ele vai ter um objetivo muito claro e bem definido, que é reduzir o padrão inflamatório de forma mais rápida pela forma como a medicação é feita mesmo, né? Então, não se espera um efeito mais prolongado de um corticoide, mais do que 2 meses, né? O efeito ali anti-inflamatório, porque a molécula, a substância foi construída para que seu efeito ali, né, tenha um tempo de duração menor. Diferente do ácido hialurônico, quando os bons ácidos hialurônicos são utilizados, né, ele consegue ter um efeito em dor mais prolongado, porque a natureza da substância, né, como ela é construída, ela faz com que esse gel preenchedor ele fique ali no ambiente articular, promovendo seus efeitos como dor, ganho de mobilidade mais prolongado, né? Então, por exemplo, quando eu vou dar um exemplo aqui de 2 tipos aí de ácido hialurônico. O mercado brasileiro está cheio de ácidos hialurônicos, né? Então, aqui eu vou dar um exemplo para que vocês entendam a diferença de um monodose para o outro multidose, né? Então, esse monodose, por exemplo, quando a gente coloca aqui nessa peça de acrílico, né, um pouquinho da gota dele, a gente vê a viscosidade dele. É um pouquinho diferente. Deixa eu desentupir aqui, que isso aqui foi de que sobrou de um procedimento que eu fiz. Então, ó, quando eu desobstruir aqui. Então, quando eu coloco, ó, vejam a viscosidade dele. Parece quase, né? É um gel, mas como se fosse quase uma aguinha, né? Agora vou colocar esse outro aqui, que já é monodose, né?
Olha a diferença da viscosidade, né? Então aqui eu vou virar para cá, quando a gente coloca, ó. E aqui no acrílico, se a gente vendo as quantidades, a gente vê ali o deslizamento de modo macroscópico de um ácido hialurônico para o outro, né? Então, só por aqui você já consegue entender minimamente a diferença de um ácido hialurônico para outro ácido hialurônico, além da questão da facilidade de posologia, né? Porque muitas vezes a gente busca, quando tem acesso à medicação, fazer apenas uma dose. Então, quando a gente coloca um ácido hialurônico, que é, em geral, os monodoses, a gente está falando de uma estratégia de tratamento que se complementa muitas vezes ao corticoide de maior controle de dor por mais do que um mês, mais do que 3 meses, em muitos cenários, né? Porque a molécula, a forma como ela é construída, dependendo da tecnologia, ela fica mais tempo ali promovendo seus efeitos anti-inflamatórios. E em modelos animais foi demonstrado ali um padrão eventual via CD44, redução de padrão inflamatório de interleucina 1, TNF, reduzir as metaloproteinases na osteoartrite. Então, uma diferença importante aí de você infiltrar um corticoide da articulação do paciente versus infiltrar um ácido hialurônico vai ser o contexto clínico do seu paciente e o seu objetivo de tratamento, maior tempo ali de controle de dor, acessibilidade à medicação, né? Então, o seu treinamento também na técnica, tanto por marcos anatômicos quanto outras técnicas, marcos anatômicos feitos aí no mundo todo com segurança há décadas, né? Desde que você tenha o passo a passo, né, de forma apropriada. Então, nesse sentido, o ácido hialurônico ele vai ter um efeito mais prolongado de dor e melhora de mobilidade pela natureza da medicação, né? Boa noite, doutora. Faz os dois na mesma sessão? Sim. Sendo possível, a gente realiza a infiltração associada. Tem trabalho científico demonstrando o benefício de, quando indicado por médicos no consultório, na patologia apropriada, como uma osteoartrite sintomática com um pequeno derrame articular, quando você infiltra somente o corticoide versus infiltrar corticoide mais ácido hialurônico. Esse paciente, esse grupo que faz com infiltração associada, tem uma melhora de dor até a curto prazo mesmo maior do que quem só faz ali o ácido hialurônico, né? Então é o grupo ácido hialurônico versus o grupo ácido hialurônico mais corticoide. Por que disso? Né? Porque quem age na primeira semana é o corticoide. Então, a associação dessas duas medicações é bem interessante na prática clínica médica. Tem outras associações múltiplas que diversos colegas fazem, né, de diversas medicações da infiltração do joelho, mas é muito importante a gente ter um raciocínio clínico por trás antes de associar as medicações para entender a indicação e entender a evidência científica dessa associação das medicações. Então, nesse sentido, sim, para uma osteoartrite, né, sintomática no consultório médico, é a prática mais comum, assim, muitas vezes quando o médico tem o treinamento, tem a clareza, é fazer uma infiltração associada de corticoide no mesmo furo com ácido hialurônico. Agora, atenção, se o paciente tem derrame articular volumoso dentro do joelho, não infiltre ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico ele é irritativo para essa sinove. Então, o joelho do paciente vai piorar a sinovite. O ideal é que, no primeiro atendimento, você faça a artrocentese máxima, esvazie esse ambiente articular, tire esse líquido inflamatório, coloca o corticoide, né, especialmente aí o melhor corticoide intraarticular é a acetaminofenicilina sinolona, e dali a 7 dias ou 14 dias você coloca o ácido hialurônico. Não faça ácido hialurônico porque o paciente vai evoluir com piora da artrite ali nas primeiras 24, 48 horas. Provavelmente ali tem alta possibilidade de ele evoluir para artrite pseudocéptica, com necessidade de investigação de infecção, internação, tudo porque foi feito ácido hialurônico no momento inadequado, né? Eu já vi algumas vezes acontecer por outros colegas que fizeram, né? Então, porque esse momento adequado de fazer a infiltração com ácido hialurônico é bem importante em um joelho. Por isso, mais uma vez, a importância das infiltrações articulares feitas por médicos que têm a clareza da indicação, do risco-benefício, também da segurança das medicações e se caso houver uma complicação, uma artrite e houver necessidade de internação, solicitação de exames laboratoriais, quem tem toda a relevância para dar seguimento nesse perfil de paciente e lidar com esses pacientes é o médico, porque a gente aprendeu isso na faculdade de medicina, né? A gente não aprendeu ali em outros contextos, porque envolve toda uma responsabilidade de entender fisiopatologia, medicações e também, né, toda a questão da responsabilidade ética pelos procedimentos que são feitos, né, que a gente precisa documentar, que eu vou falar, inclusive,
no final da live, né? Então, qual o grande benefício, né, de uma infiltração articular médica no consultório quando bem indicada, né? É a melhora mais rápida mesmo, controle inflamatório mais rápido do joelho que está inflamado do seu paciente, né? Você tira mais rápido a dor também, porque você coloca a medicação com o objetivo ali de ter aquele alívio, né? Especialmente os corticoides ali intraarticulares. Você possibilita o paciente melhorar mais rápido a função, porque ele tem menos dor, e muitas vezes quando você tem espaço e é adequadamente apropriado se colocar um ácido hialurônico, melhora a mobilidade do ambiente articular do joelho do paciente e, consequentemente, ele vai mais rápido para a atividade física, te permite fazer uma terapia local, inclusive, né, as infiltrações intraarticulares na osteoartrite de joelho com o corticoide estão, né, essas infiltrações estão validadas nos guidelines médicos. Estou falando tanto o ACR de 2019, né, o EULAR de 2019 também, e o Colégio Americano de Cirurgiões de 2021, né? Então tem recomendação no guideline deles. Os 3 guidelines são grandes guidelines importantes, né? Tanto o Colégio Americano de Reumatologia, o Colégio Europeu de Reumatologia e também o Colégio Americano de Cirurgiões Ortopédicos. Todos eles recomendam a infiltração no contexto do atendimento médico de corticoide quando apropriada na osteoartrite sintomática que não tem infecção, naturalmente, né? Já as outras medicações têm bastante conflito, se tem benefício ou não tem benefício, devido mesmo à heterogeneidade dos ensaios clínicos e meta-análises, né? Mas, de fato, aí você, um bom médico atendendo pacientes com dor no joelho, né, para aqueles que já fazem infiltração articular e para aqueles que querem começar as infiltrações articulares, as medicações de entrada são os corticoides, né, que tem um limite, a gente não deve exceder a quantidade de corticoide, porque a gente pode levar a uma degeneração acelerada da cartilagem, como mostrou aquele artigo super importante lá do JAMA, né, no qual foram feitas infiltrações sequenciais, uma infiltração com triamcinolona a cada 3 meses durante 2 anos, e ao final do trabalho, na ressonância, mostrou redução da espessura da cartilagem, do volume da cartilagem, né, em 0,11 milímetros a mais no grupo corticoide versus o grupo salina. E aí, então, nesse sentido, o excesso do corticoide pode reduzir o volume da cartilagem, mas atenção, redução de volume de cartilagem, por mais que a gente tenha ali um entendimento da preocupação de piorar mais rapidamente o quadro clínico da osteoartrite do paciente, esse trabalho não avaliou função, não avaliou dor, né? Então, a gente previamente tem ali essa clareza da informação do limite das infiltrações, mas é importante também olhar com um olhar também de qual foi o desfecho primário e secundário desse trabalho altamente relevante, né? Então, um bom médico vai limitar a quantidade de infiltrações, não é uma infiltração por mês, né? E também não é uma infiltração a cada 3 meses. Os corticoides têm risco-benefício, tem corticoide que tem mais efeito sistêmico, tem corticoide que tem mais efeito local, e tudo isso muito bem organizado por médicos ali na prática clínica, no consultório e no ambulatório, né? Também, quando a gente faz a infiltração articular local, uma terapia local de tratamento de dor, a gente evita aumentar medicações sistêmicas, ainda que você faça cascata de corticoide, quando a gente está falando de artropatia inflamatória ativa, como por exemplo a artrite reumatoide, ou que você esteja fazendo ali ciclos de anti-inflamatório em pacientes que têm um pouco mais de idade avançada, 65 anos ou mais, e que têm riscos agregados ao abuso do anti-inflamatório, né? Então a terapia local apropriadamente indicada de infiltração também te poupa essas medicações sistêmicas, né? Então quando você está diante de mais uma vez, um grande benefício é você reduzir numa infiltração intraarticular médica no consultório, especialmente com o corticoide, é você controlar rapidamente aquela sinovite, aquele padrão inflamatório, aquela sinóvio inflamada, né? E a sinóvio inflamada, essa sinovite, é uma das tríades da fisiopatologia da osteoartrite, né? Que muitas vezes aí é a sinovite, mesmo a inflamação desse líquido sinovial, a lesão da cartilagem ali com exposição do osso subcondral e ali um remodelamento defeituoso desse osso subcondral, né? Então, um grande benefício de uma infiltração de modo apropriado é você controlar um desses 3 grandes elementos aí
que estão envolvidos na fisiopatologia da osteoartrite, que é a sinovite, né? Então, você atende o paciente com dor no joelho, e aí, como que você vai se suceder ali, se vale a pena ou não fazer a infiltração deste joelho do paciente, né? Primeiramente, no atendimento médico, a gente vai colher a anamnese, vai fazer o exame físico, e nesse contexto da anamnese, do exame físico, você vai ter a clareza, o entendimento de saber se tem um contexto que suspeita infecção ou não, né? Contexto de suspeita de infecção ou não, ou seja, se é uma monoartrite aguda, toma um pouquinho. Opa. Ai. Então, voltando, se a gente está diante, se nós estamos diante de uma monoartrite aguda em um paciente no atendimento de dor articular, é muito importante excluir infecção, é fundamental, né? Porque se tratando de uma monoartrite aguda, a primeira coisa que a gente tem que investigar é infecção. Então, um bom médico vai puncionar esse líquido e, havendo o contexto de infecção, vai direcionar esse paciente para internação, antibiótico terapia venosa, lavagem articular, fundamental, né? Agora, se tratando de um quadro mais crônico, que tem ali uma dor protocinética, uma dor de ritmo mecânico, com eventual mecanismo inflamatório, que pode acontecer como na osteoartrite, a gente tem mais segurança de ter a clareza ali de que provavelmente, né, com o exame físico, a anamnese, muitas vezes o paciente chega com raio-x, vai te mostrar um raio-x, lá no raio-x você vai visualizar redução do espaço articular, né, do joelho femorotibial, vai evidenciar osteófitos, vai evidenciar esclerose subcondral, né, é aquele osso ali que fica debaixo mesmo da cartilagem que brilha mais, né, esclerose subcondral, que tá, e você então detecta que se trata de uma osteoartrite, está indicado ali você realizar um procedimento, né, de artrocentese, esvaziar esse líquido inflamatório, colocar um corticóide e eventualmente associar, se você tiver acesso, a um ácido hialurônico com o objetivo de melhorar mais rápido da dor. E também, muito importante, às vezes você está diante de um paciente que tem dor no joelho, você tem a clareza de que ele já tem um contexto de osteoartrite, você está suspeitando de que tem outra doença concomitante, como cristalopatia por gota, por exemplo. Então a gente vem, impulsiona, faz a artrocentese, pega esse líquido e envia para análise sinovial, né, para ver se tem nesse líquido sinovial, né, os cristais em agulha de mononato sódico que precisam ser vistos por quem sabe ver líquido sinovial, né? Quem sabe ver derrame articular, porque tem que ter um microscópio específico, tem que ter birrefringência, tem que ter luz polarizada, então tem que ter um treinamento. Então, quando você manda esse líquido sinovial para análise, é importante você entender se a região para onde você está enviando, se existe a qualificação do equipamento apropriado, do treinamento humano apropriado, porque senão pode dar, o exame pode vir como negativo e ser, na verdade, um falso negativo, porque quem está lá fazendo o exame não tem um treinamento, né? Então, é um grande desafio no nosso dia a dia ter, né, o acesso a pessoas que saibam ver ali o líquido sinovial para ver se tem, né, os cristais em agulha de mononato sódico de gota ou os romboides de pirofosfato de cálcio, né? Então, muito importante. Ou, às vezes você está atendendo um paciente que tem dor no joelho, está tratando como artrose, e muitas vezes ele tem ali uma cristalopatia, uma segunda doença no joelho, né? Então, o seu procedimento, ter essa clareza do procedimento, te agrega nesse sentido que você consiga ser mais resolutivo e abrir seu leque ali de diagnósticos para o seu paciente, fundamental, né? Então, outra indicação, quando você está atendendo um paciente que tem patologia autoimune crônica com acometimento articular, todas as articulações estão estáveis, né? Tem ali aquele escape, aquele flare ativo ainda no joelho. Você pode ali no joelho do seu paciente fazer uma artrocentese e infiltrar um corticoide, né? Para que localmente a gente trate aquela patologia inflamatória, né? Então, nesse sentido, super importante, tanto a artrite reumatoide, quanto também, eventualmente, na própria artrite psoriásica, em cristalopatias, né?
como aqui, tanto a gota como cristalopatia por pirofosfato de cálcio também é uma indicação ali de puncionar esse líquido, tirar a artrocentese e colocar o corticoide, que é a medicação apropriada nesse sentido, porque tem um componente inflamatório super importante, né? Outra condição em que a gente realiza infiltração intraarticular do joelho é na condromalácia, né? Condromalácia é o amolecimento dessa estrutura em azul aqui, que é a cartilagem patelar. Primeiro ela amolece, começa a ter fissuras e erosões e evolui para uma condropatia. Então tem bastante impacto aqui, né, dela aqui na região da tróclea femoral. E então aqui a gente pode vir na condropatia ou condromalácia e realizar a infiltração com ácido hialurônico, caso não tenha infecção, sempre uma infiltração aí no consultório médico. Outra indicação de infiltração é no cisto de Baker, né, que é aquele cisto artrosinovial na região posterior do joelho. O cisto de Baker ele tem uma comunicação com a articulação femorotibial, então aquele líquido em excesso da região anterior migra para a região posterior e vai preenchendo aquele cisto de Baker. Não é todo cisto de Baker que a gente indica artrocentese com, aliás, não é todo cisto de Baker que a gente indica aspiração desse cisto com infiltração local de corticoide, especialmente naqueles que têm o risco de rotura, né, com aquele abaulamento posterior. Consequentemente, quando ele rompe, ele faz quadros de pseudotromboflebite na panturrilha do paciente, né, que a primeiro momento pode confundir com trombose venosa profunda, ou após 7 dias, ou mesmo ali nos primeiros dias, pode ser um fator da tríade de Virchow, né, toda aquela estase de líquido na região da panturrilha, ser um dos elementos da tríade de Virchow para precipitar uma trombose venosa profunda. Então, nesse sentido, quando o cisto de Baker está volumoso, sintomático, doloroso, a gente vem aqui na região posterior com a apropriada agulha, realizamos o esvaziamento do Baker e com infiltração local de corticoide. Então, uma outra indicação. Lembrando que o cisto de Baker, particularmente, é importante a gente também tratar a região articular, porque muitas vezes a região articular desse paciente está produzindo ali, por conta de osteoartrite mesmo, né, aquela sinovite inflamatória que está migrando e preenchendo esse cisto de Baker, né? Então, consequentemente, se você só trata o cisto e não trata a articulação, o paciente pode rapidamente voltar ali na próxima semana a ter novamente o abaulamento do cisto de Baker. Então é importante no mesmo dia você deita o paciente decúbito ventral, aspira o cisto de Baker, coloca corticoide e depois vem o decúbito dorsal na região anterior, faz ali a anestesia apropriada com os marcos anatômicos e infiltra na região do joelho ali um volume apropriado de corticoide. Muito interessante na prática clínica de quem realmente atende dor articular no dia a dia, no consultório. E se o paciente tem cisto de Baker, não faça infiltração com ácido hialurônico, né? Porque todo o ácido hialurônico que você infiltra aqui no intraarticular para mostrar artrite vai para dentro do cisto de Baker, porque é um cisto univalvular, né? Então ele funciona pelo mecanismo aqui contratório da musculatura. Consequentemente, ele vai preencher o cisto de Baker e tem risco de rotura, né, do cisto de Baker, porque fica aquele ácido hialurônico ali perdido dentro do cisto, sendo que ele deveria estar no ambiente articular, né? Então, nesse sentido, primeiro trata o cisto de Baker para depois considerar a infiltração intraarticular com ácido hialurônico na chamada viscosuplementação, né? Como essas duas que eu demonstrei aqui no início. Além dessas infiltrações intraarticulares do joelho, né? Quando você atende o paciente com dor articular de joelho, avalia ali o contexto se está mais para uma osteoartrite, uma cristalopatia, ou se é uma doença autoimune, como artrite reumatoide com acometimento articular, que tem ali um escape articular de joelho, um flare de joelho. Então, todas essas patologias inflamatórias do ambiente articular, a gente está indicado ali no atendimento médico, após a avaliação médica. Uma terapia local é um procedimento de baixa complexidade, que é a infiltração local, especialmente com corticoide nas patologias inflamatórias. E na condropatia e na condromalácia patelar, a gente pode considerar também a infiltração com ácido hialurônico. Particularmente na osteoartrite, a gente também pode realizar infiltração com ácido hialurônico. Outra indicação de infiltração articular é também na bursite anserina, aqui no compartimento, né, medial do joelho do paciente. Bastante dor e desconforto aqui, especialmente quando tem uma osteoartrite associada. Então, a gente vem
com a medicação apropriada e a agulha apropriada e realizamos aqui uma terapia local com corticoide, fazemos ali uma técnica em leque, né? Muito interessante na prática clínica quando bem indicada por médicos, né? Baixíssima complexidade, né? Marcos anatômicos muito bem definidos, né? Muitas vezes aqui a gente faz a palpação, consegue detectar ali o local com precisão e realizamos a infiltração. Muitas vezes o paciente, né? Quando a gente faz anestesia e infiltração, muitas vezes ele já desce ali na primeira 24, 48 horas, já refere ali uma melhora expressiva quando é somente uma bursite anserina, né? Então, os pacientes falam, né? De que tinha até esquecido como é que era não sentir dor, né? Então, muito interessante quando você atende paciente que tem dor no joelho, que é uma osteoartrite, tem uma bursite anserina associada. No mesmo dia você pode perfeitamente infiltrar o intraarticular e a bursa, né? 2 procedimentos no mesmo dia, no mesmo momento, o paciente deitado ali em decúbito dorsal. Eu, particularmente, já fiz algumas vezes, porque tinha indicação. Muito prático, muito tranquilo, você vai ali conversando com o paciente, faz a antisepsia apropriada. Então, no dia a dia de quem realmente atende dor articular, sabe ver esse paciente, sabe ter esse raciocínio clínico, ele realmente se beneficia quando a gente faz essa filtração local, né? E você vai acompanhando nos primeiros 7 dias, altamente relevante aí para o dia a dia, né? Então, essas indicações de filtração do joelho, seja pelo tempo ali de instalação, se é patologias especialmente subagudas e crônicas. Na patologia mais aguda, fundamental excluir infecção antes, né? Você vai excluir infecção pelo seu exame físico médico, pela avaliação do paciente, pela anamnese, né? Muitas vezes quando tem um HIT infeccioso ali, tem marcadores inflamatórios, o paciente pode estar mais prostrado, mais consumido, tem aqui sinais flogísticos intensos ali no joelho, às vezes tem um bloqueio do joelho, né? Então um bom médico lá da Faculdade de Medicina, ele vai ter essa clareza, esse entendimento e a urgência, né? Por isso, mais uma vez, infiltrações articulares médicas que têm o entendimento apropriado de quando indicar e especialmente quando não indicar, do que fazer, de qual medicação, né? Então, nesse sentido, quando a gente está falando de contextos mais crônicos, mais do que 3 meses, especialmente as indicações na osteoartrite, né? Que tendo derrame articular ou não, com ou sem derrame articular, né? Se tem derrame articular, a gente busca fazer a artrocentese máximo antes de infiltrar a medicação. Lembra que, mais uma vez, um dos elementos da tríade aí da osteoartrite, que é a inflamação sinovial, né, a sinovite, que é super importante, a gente exclui quando a gente faz aí, né, essa artrocentese, melhora. A tríade é essa inflamação sinovial, a sinovite, né, o dano à cartilagem, então tem realmente uma lesão da cartilagem que o paciente vai perdendo, né, e também esse remodelamento desordenado do osso subcondral, que é esse osso que fica aqui abaixo da cartilagem, né? Debaixo da cartilagem a gente tem o osso subcondral, e o edema desse osso subcondral é bem doloroso, né? A cartilagem não dói, o que dói é a exposição desse osso que fica logo abaixo aqui. Então, quando você faz um procedimento, já realiza a artrocentese, tira o líquido inflamatório, tira essa sinovite, você já está conseguindo ali quebrar um dos ciclos aí da tríade ali, da fisiopatologia da osteoartrite. Então, uma osteoartrite é uma indicação importante de realizar infiltrações médicas no consultório, primeiramente aí com corticoide, eventualmente com ácido hialurônico em casos selecionados, né, conforme a literatura médica, de ensaios clínicos randomizados de evidência, né. Outro contexto é a condropatia ou condromalácia patelar, que a gente pode infiltrar aqui quando só tem condropatia ou condromalácia. A gente pode infiltrar nesse sentido quando só tem condropatia ou condromalácia, um ácido hialurônico. Na bursite anserina, aqui no compartimento medial, a gente também pode realizar a infiltração. Num tratamento do cisto de Baker, a gente pode fazer, então, artrocentese, a gente pode fazer esvaziamento do Baker com infiltração de corticoide, né? E as patologias inflamatórias autoimunes não infecciosas, como a artrite reumatoide, que tem sinovite aqui no joelho, super importante, artrite psoriásica e outras patologias inflamatórias, né? No contexto autoimune. Nas cristalopatias, tanto gota quanto a condropatia por pirofosfato de cálcio, né? A antiga aí, o nome pseudogota, né? Também indicação da gente fazer artrocentese com infiltração local. São grandes contextos a gente realizar esse procedimento na prática clínica no dia a dia, né? E um jeito errado de você começar e avançar e aperfeiçoar suas infiltrações articulares médicas no consultório, ambulatório,
é sem saber as indicações, né? Achar que é só entrar com uma agulha em qualquer local, às cegas, perdido, que você vai fazer uma infiltração, não. Existem marcos anatômicos muito bem definidos, muito tranquilos, inclusive no joelho, que é uma articulação, a maior articulação do nosso corpo, né? Com o espaço aqui, ó, fêmuro-tibial, aqui também fêmuro-patelar, né? Então, muitas vezes, quando você vai pedir um raio-x para o seu paciente para avaliar ali a articulação, o importante muitas vezes para a gente fazer a classificação radiográfica, que é o Green Lawrence, né? A gente faz as incidências tanto em AP, a gente também faz AP com carga, então o paciente tem que estar em ortostase, né? O paciente tem que estar em pé, porque vai justamente simular ali toda a carga em cima do joelho, para a gente ver especialmente se tem alteração do compartimento medial, né, que é a principal osteoartrite aí, é aquela que vai reduzindo aqui o compartimento medial, né, e consequentemente o paciente do joelho ele vai ficando ali, que a gente chama, né, esse joelho invaro, ele fica para fora ali, né, tensionando mais aqui o compartimento lateral, porque reduziu esse medial, né, então, nesse sentido, a gente pede o raio-x AP do paciente em ortostase, né? Ou seja, em pé, com carga, para a gente poder ver o espaço articular. Também pedimos em perfil, né? Em AP, perfil e também o axial, porque no raio-x axial a gente consegue visualizar justamente aqui o posicionamento da patela na tróclea do fêmur aqui, né? Então a gente vê esse espaço articular fêmuro-patelar muito importante, né? Que muitas vezes a gente tem luxação da patela, tem outras condições aqui associadas. Então, quando a gente faz ali a avaliação médica do paciente do consultório, a gente faz essas 3 incidências: AP com carga, né? Que é o paciente em ortostase em pé, o perfil e o axial, né? Então, para quem me pergunta, que sempre alguém me pergunta, esses modelos anatômicos são da 3B Scientific, consequentemente são os treinamentos médicos, né? A gente vê que nesse modelo muito bem desenhado, o quadríceps, a patela aqui, o tendão patelar se inserindo aqui na tuberosidade anterior da tíbia, né? Então a gente vê aqui o fêmur, o côndilo femoral, tanto o lateral, que a gente vê que ele é mais angulado, quanto o medial, isso é super importante na hora de realizar infiltrações médicas. O ponto de contato aqui com a patela, que é a tróclea, ó, que a gente visualiza bem, a gente vê o ligamento cruzado anterior aqui, ó, fino e comprido, versus, né, o posterior, que é mais curto e menor, né? Então a gente vê que quando o paciente faz ali tração, uma rotação com o joelho levemente fletido, tem mais risco mesmo de lesionar o ligamento cruzado anterior, né? A gente vê os colaterais, ó, colateral lateral, a gente vê que é entre o fêmur e realmente a fíbula, e o medial também. Então, é um modelo anatômico bem interessante para os colegas médicos que gostam muitas vezes de ter para demonstrar para os pacientes no dia a dia, né? E um jeito certo de realizar infiltrações articulares médicas no consultório é tendo a clareza das indicações, né? Então, os momentos apropriados de realizar uma infiltração de dor no joelho do paciente, né? Não havendo ritmo infeccioso, a gente então faz na osteoartrite sintomática. Se tiver derrame articular, sempre artrocentese para depois infiltrar. A gente também faz procedimento de dor no joelho, especialmente com os corticoides, quando a gente está falando aí da descompensação, seja de gota, de condropatia por cristal de pirofosfato de cálcio, né, que é a pseudogota, esse nome a gente evita de utilizar, né, mas muitas vezes alguns colegas reconhecem como pseudogota, né. Também nas patologias inflamatórias, autoimunes não infecciosas, como artrite reumatoide, artrite psoriásica, né, em que faz aqui um flare inflamatório, a gente infiltra aqui na condromalácia ou condropatia patelar, a gente também realiza procedimento, então uma indicação aí na prática clínica do dia a dia, no cisto de Baker, na bursite, né, anserina medial, também na bursite pré-patelar, eventualmente a gente pode considerar em casos selecionados, né, considerar uma aspiração bursal com infiltração na sequência no consultório médico, quando for apropriado, né? Então, todas essas condições clínicas ali, especialmente com, mais uma vez, né, com essas terapias, com os corticoides, o contexto inflamatório, são bem relevantes na prática do dia a dia médico, né? E um pequeno passo importante nas infiltrações articulares para médicos, né, é já começando aí tendo o seu termo de consentimento. Antes de fazer o procedimento, o paciente ele deve ler o termo de consentimento, esclarecer dúvidas com você, colega médico, ao final.
ele vai assinar dando consentimento, você mantém esse termo com você, muito importante, porque aqui no termo de consentimento, né, que é uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina, né, mais uma vez a importância das infiltrações articulares médicas, porque não é um procedimento isento, né? Tem risco-benefício. Um bom médico ele vai tratar disso e tem lá no termo de consentimento esse risco-benefício. E também tem a responsabilidade do paciente de fazer o que você vai orientar para ele, de fazer o repouso, de fazer as recomendações pós-infiltração apropriadas. Inclusive, muitas vezes você tem que afastar o paciente da atividade laboral dele, entrega um atestado médico. Então, apenas médicos podem afastar pacientes da atividade laboral, porque nós temos a responsabilidade ali das técnicas que a gente está executando, né? Então, mais uma vez, a importância das infiltrações articulares médicas. A gente vai afastar de forma apropriada o paciente no pós-infiltração. E quando ele assina aqui o termo de consentimento, né, ele também está dando consentimento de que ele vai fazer o que o médico que fez o procedimento está orientando. Então, isso aumenta mais ainda a segurança do seu procedimento médico no seu dia a dia, né? Então, um pequeno passo muito importante é você ter esse papel, um papel simples, é um procedimento médico, né, que a gente, de baixa complexidade, para consultório, ambulatório, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a dor musculoesquelética seja tratada na atenção primária. Então, médicos de atenção primária mesmo, médicos de família, não só especialistas, reumatologistas, ortopedistas, fisiatras, anestesistas, né? Médicos de família e comunidade, que também são especialistas, né? Mas os generalistas também, então basta ser médico e ter ali o entendimento, ali a clareza do seu CRM, ter, lá na faculdade a gente aprende na disciplina de Clínica Médica 2, né? A gente tem aula de artrite infecciosa, a gente tem aula de artrite reumatoide, né? Eu mesmo já dei essa aula de clínica médica durante alguns anos, numa faculdade privada aqui do Rio de Janeiro. Então, sim, a gente tem as aulas de artrite, a gente tem as aulas de medicações, né? A gente tem as aulas para ter a clareza de complicações. Então, tudo isso fundamenta de que você, sim, tendo tudo isso organizado no método, no dia a dia, você consegue, de fato, com tranquilidade, realizar infiltrações. Basta que você tenha esse pequeno passo, né, de ter o seu termo de consentimento organizado, que você também tenha o seu kit, né, o seu kit de infiltrações, que você leva para o consultório, para o ambulatório, que tem aqui seu material para realizar infiltrações, medicamento, agulhas, seringas, também material para realizar uma asepsia rigorosa. E o terceiro elemento aí desse pequeno passo é saber ali o que você precisa entregar nas recomendações após a infiltração para o seu paciente, né? Então, você começa a técnica, você começa as infiltrações articulares com esse passo a passo, com essa sistematização. Começa lá com o termo de consentimento, você evolui para as medicações que vão estar aqui no seu kit, suas agulhas, seringas, material de antisepsia, e finaliza com um papel de recomendações pós-infiltração para o seu paciente. Então, toda infiltração articular tem nessa estrutura, é de baixa complexidade mesmo, né? Médicos aí de todo o mundo realizam infiltrações articulares, especialmente, por exemplo, os médicos de família e comunidade, especialmente os europeus, realizam diversos procedimentos, inclusive infiltrações articulares com bastante tranquilidade, né? Então, é uma prática apropriada para todos os colegas médicos, né? E o paciente está diante da gente com uma dor no joelho, né? Então, por exemplo, eu atendi uma paciente que nitidamente ali, né, tinha um contexto de osteoartrite, já crepitava o joelho, com IMC ali de 36, né, faxineira, cerca ali de 57 anos de idade, uma dor no joelho, o joelho tinha um edema articular, tinha aquela dor para subir, para descer escadas, tinha feito atendimento no posto de saúde e o colega que atendeu simplesmente prescreveu analgesia e tramadol e disse para a paciente que o apropriado era que ela fizesse uma cirurgia após 65 anos de idade, que é osteoartrite, né? E recomendou que ela fizesse exercício físico, ponto. E aí, nesse sentido, essa paciente, eu atendi ela, e nitidamente o paciente tinha uma artrite no joelho ali, uma osteoartrite com derrame articular, volumoso, descompensado, né? Tão volumoso que ali o tamanho do joelho era proporcional ao tamanho da coxa, né? Que a gente às vezes vê nesse perfil de paciente. Então, rapidamente ele indiquei a infiltração, então fiz a artrocentese, tirei cerca ali de 40 ml do joelho da paciente. Só de você tirar esse líquido inflamatório, tirar essa sinovite, já tem uma melhora significativa na dor, porque lembra
que ali um dos mecanismos causadores de dor é a sinovite, é a inflamação que está na patogenia da osteoartrite, e infiltrei o corticoide, né? Então, infiltrei ali o azacetonides e triamcinolona. O paciente teve alívio imediato, porque só de você retirar o líquido inflamatório o máximo que você conseguir, com cuidado, com zelo, com anestesia local, não é essa situação, muitas vezes, atarefada, de que vou entrar lá com a minha agulha 40x12 nessa rosa, vou fazer artrocentese, é um furo só, não vou anestesiar. É bem diferente de você entrar primeiro com uma agulha, né, pequenininha, como essa aqui, ó, 13x4,5, né, que é de insulina popular, né, e depois entrar com a sua agulha de infiltração, 40x8, né? Foi exatamente isso que eu fiz com a paciente, né? Com tranquilidade, com técnica, com zelo. Ela sentiu um desconforto apenas na primeira agulha, né? E na sequência fiz o procedimento. Então, você vê uma diferença, assim, 2 médicos para a mesma paciente, né? E o grau de resolução para o paciente foi drástico de um para o outro, né? A grande diferença foi ter a clareza da indicação e ter uma técnica apropriada, reprodutível, um método, né, que não tem mistério, não tem segredo, e também um método que é feito por diversos médicos há décadas, né, porque tem benefício para os pacientes, né, afinal, a articulação do joelho tem marca anatômica muito bem definido para a gente na prática clínica. Então, meu objetivo nessa live de hoje de café com infiltração articular foi trazer essas indicações de infiltração articular quando você atendeu o paciente aí com dor articular, né? Especialmente aí no contexto da osteoartrite, né? Com derrame articular, o paciente está em sofrimento, ele tem aquela dor, tem aquele padrão inflamatório, a gente faz a artrocentese e realiza uma infiltração com cuidado, com zelo, né? Trazer também recomendação prática do que é importante ali que você tem no seu consultório, do seu termo de consentimento, os seus kits, o material que está lá no seu kit, né? Clexidina alcoólica, clexidina desgerlante, né? Bem relevante, praticidade para o seu dia a dia, né? Você leva e faz seus procedimentos, e o termo ali, as recomendações após a infiltração, além de falar sobre essas 2 medicações que a gente realiza nas infiltrações articulares médicas de qualidade, né? Que são os corticoides e, eventualmente, ácido hialurônico em casos selecionados. Mais uma vez, a importância das infiltrações articulares feitas por médicos que têm aí essa responsabilidade, né, de aplicar o termo de consentimento, que o paciente deve ler, assinar. É um ato invasivo que tem riscos, benefícios que precisam estar claros para o paciente, documentados, né, um consentimento escrito. Na sequência, a gente afasta o paciente, entrega ali um atestado de afastamento laboral, apenas médicos podem tratar atestados de afastamento laboral, porque tem essa formação da faculdade, né, e a clareza da indicação adequada, da medicação apropriada, né, então o objetivo dessa live foi trazer mais dessas informações para vocês, colegas médicos. Se ficou alguma dúvida, pode me enviar um direct por aqui, que eu mesmo responda. Eu vou deixar essa live salva aqui durante alguns dias aqui no Instagram, depois a gente vai subir lá no YouTube também. Eu vou ficando por aqui. Uma ótima noite para todo mundo. Tchau, tchau.